Bom dia, agora sim, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso MedSeg Talk com os experts no assunto de hoje. Eu sou Gabriela Brandão, responsável de marketing da MedSeg. A MedSeg é um distribuidor de valor aí de segurança eletrônica e tecnologia que trabalha aí com uma série de fabricantes dentro dessa área de CFTV, software, detecção de incêndio, controle de acesso, intrusão e muitas outras áreas. Hoje o assunto está caprichado porque vocês pediram e a gente repetiu a dose do LGPD. Estamos então com a nossa convidada especialíssima no assunto, Flora Sartorelli. Flora, bem-vinda. Obrigada, viu, de novo. Obrigada, Gabi. Bom, para quem não conhece, a Flora ela é advogada, atuante nas áreas de compliance e proteção de dados no na OpsBloom, Bruno e Vainzov Advogados. Ela é Certified Information Privacy Manager pelo IAPP, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ, com estágio de pesquisa no Instituto Max Planck de Direito Penal Internacional e Comparado na Alemanha. Bem-vinda! Obrigada, Gabi. Prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Que bom, fico muito feliz. E o Eric também, o nosso expert na parte de CFTV e software, nosso engenheiro de aplicação e gestor de privacidade na empresa Genetec, trabalha na área de tecnologia da informação há 25 anos e há 20 anos na nossa área, muito conhecida, segurança. Formado em processamento de dados, DPO, né, Data Protection Officer, certificado pela Exim e por alguns dos principais fabricantes mundiais de segurança eletrônica, realizou treinamentos nacional e internacionalmente e ministrou certificações e palestras em dezenas de cidades do Brasil todo, no mundo todo. Atuou em projetos do setor público e privado em diversos verticais. Eu tive que dar até uma resumida no currículo do Eric, porque é muita coisa aqui em Brasil. Bem-vindo. Imagina. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite de novo. Bom, direto ao ponto, então, lembrando que quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui no chat, que a gente vai colocar aqui no meio da dinâmica. O Lucas vai me mandando aqui aos poucos. Principalmente, gente, quem estiver ouvindo a gente, que quiser falar assim, eu trabalho muito com vertical de hospitais, de indústria e tal, até para a gente poder direcionar um pouco a nossa conversa. Para quem não assistiu, eu vou dar uma de blogueira agora, olha, se liga nessa. Para quem não assistiu o primeiro MedSec Talk LGPD, vou colocar um link aqui, clica nesse link aqui, vai aparecer aqui ou ali, não sei. Eu sempre quis fazer isso. E, bom, a gente falou bastante no MedSec Talk anterior sobre um pouco, né, que a lei, para quem não sabe, né, então a lei começou em 2018 e em 2020 as multas começaram a serem aplicadas aí no nosso mercado. O que acontece é que atualmente, né, então os serviços de destruição de dados tiveram alta aí de mais de 20% do ano passado para cá. Então, assim, parece meio esquisito, né? Pô, como assim serviço de destruição? Então, não é simplesmente você ir lá e deletar, mesmo o shift delete direto para a lixeira e já limpar, não. Os dados ainda ficam com vestígios, né? Então, para certificar que os dados realmente foram destruídos, tem empresas especializadas. Inclusive o Google, no mês passado, teve uma notícia aí que, pelo que o Eric falou, bombou por aqui, né? De acordo com a agência Reuters, eu nunca sei falar, Reuters, né? Reuters, né? Falei certo. Que o Google vai liberar uma ferramenta para remoção de dados pessoais. Então, vai seguindo um pouco essa linha. Bom, também, eu tenho outro dado aqui que eu vou jogar para vocês, mas de lá para cá, do final do ano passado para cá, mas esses últimos 6 meses, Flora e o Eric, o que vocês acham que mudou? O que vocês trazem de novidades? O que a gente tem que se preocupar?
Olha, Gabi, eu acho que em primeiro lugar teve um ganho grande de maturidade e eu acho que dá para a gente ver isso em três vertentes. A primeira delas é que a NPD começou a se movimentar, enfim, já como um órgão muito bem estruturado, e a gente teve algumas orientações práticas, enfim, e regulamentos já voltados, enfim, para o setor empresarial, que eu posso citar, enfim, a regulamentação sobre agentes de tratamento de pequeno porte, que a gente falando de startups, pequenas empresas, agentes personalizados como condomínios. A gente teve também o regulamento sobre o processo sancionatório e fiscalizatório, então já traçando, né, como que isso será feito pela ANPD. E além disso, assim, só para citar dois exemplos do que está acontecendo agora, a gente está com 2 processos abertos de consulta pública, um sobre transferência internacional de dados e o outro sobre, me fugiu rapidinho agora, mas o transferência internacional, bom, daqui a pouco eu lembro, mas a gente tem 2 consultas abertas para novos guias, novas orientações, novos regulamentos aí perante a LGPD. Acho que um outro ponto é que o judiciário também se movimentou muito, né? A gente tem aí quase um ano, na verdade um ano e meio, que a gente pode traçar de experiência relacionada à LGPD no judiciário, e a gente já começou a ter uma visibilidade maior de como os tribunais estão vendo a LGPD sendo aplicada. Por exemplo, o nosso escritório fez um relatório de jurimetria ano passado e a gente chegou à conclusão que o que mais incentiva reclamações no judiciário é incidente de segurança. Né? Ai, meu Deus! Isso é um grande gatilho, exato. Acho que uma outra conclusão interessante é que 70% dessas reclamações não foram providas, ou seja, elas foram negadas, que também mostra que não é que o judiciário está olhando a LGPD como algo... Enfim, não é festa não, só do porque caqui, você está né? pleiteando, a gente está dando. Exato. E eu acho que um outro ponto é, quanto mais tempo passa, né, acho que mais as empresas vão ganhando com a sua própria experiência, mas elas vão vendo o que deu certo, o que não deu, pensando em como aperfeiçoar controles. Acho que passou aquele primeiro momento de busca por uma adequação básica e está todo mundo pensando agora em como, de fato, aperfeiçoar o que já tem dentro de casa. Tá certo. Eric, o que você trouxe pra gente? Eu acho que a segunda tomada de subsídio é a do relatório de impacto, essa que está aberta, né? Se eu não me engano. O relatório de impacto foi aberto também a de comunicação de incidentes e prazos, né? Então, realmente a NPD ela está bastante ativa, né? Estou fazendo tomadas de subsídios, reuniões técnicas que eu acho bem bacana, que abre para pessoas em geral se inscrever e debater o assunto. Então, é legal que a NPD além de fazer o papel, né, ela está ouvindo também bastante aí as entidades representativas. Teve também a nomeação dos membros do CNPD, né, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. No ano passado também, pouco depois da nossa live, teve a primeira reunião do CNPD. Esse ano a criação dos grupos de trabalho que vão deliberar e ajudar, né? O CNPD é um órgão consultivo da NPD, né? Então ele traz pessoas do setor público, privado, de entidades representativas, comunidade científica, para debater os temas que ainda precisam ser melhor esclarecidos ou regulados aí, e para dar subsídio para a NPD criar as resoluções e as novas regulamentações, né? Então isso está sendo bem legal também, essa interação, né, com a população geral da NPD. E só comentando também um pouquinho do cenário, uma outra pesquisa que eu encontrei ontem, até depois dessa conversa no Jus Brasil, de que foram tomadas desde 2020, setembro até agosto de 2021, 274 decisões tendo a LGPD como escopo, né? Então, mesmo ainda a gente não tendo, eu não sei se tem alguma, se você conhece, Flora, mas eu não vi nada de alguma sanção administrativa aplicada pela NPD, efetivamente, mas em outras esferas ela está sendo usada realmente como base para tomada de decisões, né? Então, ações trabalhistas são
pública em geral, né? A gente tem casos, inclusive, no nosso setor, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, de ações públicas que a LGPD foi usada para determinar o uso ou não de uma tecnologia, né? Então, eu concordo com a Flora, a gente amadureceu bastante em relação à legislação, em relação aos órgãos mesmos, né, que regulam, e do lado das empresas também, né? A gente percebe no nosso segmento de segurança um aumento aí na demanda de questionamentos como que o nosso software trata dados, como que a solução trata os dados, como que eles podem usar o nosso software dentro de alguma demanda sob a ótica da LGPD. Então, acho que a maturidade do mercado também vem aumentando junto aí com a maturidade da lei. Ixi, acho que você tá muda, Flora. Deixa eu ver aqui. Agora tá ativado de novo. Esse ponto é interessante, Eric. Eu acho que, para quem trabalha na linha de frente com esse tema, se a gente pega, sei lá, as principais demandas de cliente de um ano atrás eu quero uma política de privacidade. Né? Era assim, eu quero um documento que fale que eu estou adequado. E aí você, enfim, né, explicava, olha, não é só isso, tem todo um aspecto de estruturação de programa de privacidade, tem uma série de regras na LGPD que você precisa cumprir, princípios que você precisa seguir, etc. E eu acho que agora, pegando o exemplo que você trouxe, enfim, claro que ainda tem gente que pergunta, eu quero uma política de privacidade, mas isso passou por um nível muito mais refinado. Então, o que a gente tem recebido aqui, por exemplo, olha, eu quero estruturar um procedimento de due diligence dos meus terceiros. Então, assim, eu já tenho um programa de privacidade, eu já tenho uma estrutura, mas agora eu quero assegurar que as pessoas que eu contrato estão também adequadas. Ou vice-versa, né? De operadores, enfim, fornecedores de tecnologia, pensando em como responder esses questionários da forma mais adequada. E aí pensando em ferramentas como relatório de impacto da proteção de dados pessoais, entre outras ferramentas para conseguir comprovar e se colocar como, enfim, isso como um diferencial competitivo no mercado. Eu acho que a gente teve um aumento muito grande de maturidade nesse sentido, assim, de um ano para cá. E o bacana é que nesses questionários que eu tenho recebido, eu percebo também que não é algo que é só pensado estritamente no que está escrito na lei, né? Então, eles estão pensando um pouquinho além com privacidade de maneira mais abrangente, inclusive sobre alguns aspectos que não estão tão claros na lei, né? Como boas práticas de governança, boas práticas de segurança. Então, alguns questionários, além do objetivo de estar em conformidade, né, com a legislação, tem alguns indo um pouco mais fundo, falando de segurança mesmo da informação e segurança cibernética como preocupação também, talvez sendo puxado pela lei, mas indo um pouco mais fundo. Bacana. Bom, da outra vez a gente falou muito sobre condomínios, a gente falou sobre escolas, a Flora citou um caso de uma escola na Suécia que trabalhava, entre aspas, né, indevidamente com reconhecimento facial. A gente falou de uma empresa na França também. E agora a gente vai trazer um pouco para a nossa realidade aqui. O que é muito interessante falar é que, de acordo com o levantamento realizado em consulta com quase 1.000 empresas em 2021 pela RD Station, que é uma empresa fera de tecnologia e marketing digital, cerca de 93% disseram que tem algum conhecimento mínimo ou já chegou a ouvir sobre a LGPD. Parece que é bom esse dado, né? Porém, apenas 15% desse total se mostram prontas ou já estão na reta final de implantação dessa nova política de governança de dados pessoais, também dos clientes, dos colaboradores, enfim. Esse dado é um pouco bastante preocupante, né? Porque isso a gente está falando da gente. Então, você que está assistindo a gente, provavelmente você ou é dono de uma pequena, média empresa, ou você trabalha numa, e a gente realmente fala e a gente não está preparado. Até fiquei um pouco mais tranquila com a notícia que a Flora falou, que também não é assim, né? Que nem tipo, então vai ter LGPD, qualquer processinho vai multar, pronto, acabou. Não, calma, também temos aí uma série de critérios, né?
Então, Flora, como é que a gente fica, né? O que a gente precisa fazer hoje? Ah, precisa, porque assim, quero contratar a Flora? Gostaria muito. A Flora deve ser, né? Falando do escritório dela, que é um dos mais famosos nesse tema. Então, não são todas as empresas que têm aí eu não sou uma multinacional que tem bala na agulha para contratar um baita escritório. Enfim, eu sou uma realidade, uma outra realidade. Então, Flora, como é que ficam as pequenas e médias empresas? Gabi, antes de falar sobre isso, só um complemento. O IAPP lançou no final do ano passado uma pesquisa, enfim, bastante abrangente, é uma pesquisa anual sobre governança em privacidade que eles fazem. E nessa pesquisa eu achei um dado muito interessante, que está assim, a porcentagem de empresas dentro de um determinado país que estão plenamente em conformidade com a legislação de proteção de dados, mais ou menos em conformidade, alguma coisa em conformidade e, tipo, não estão. E a gente atingiu já o mesmo nível que a GDPR, que é de 20% de total conformidade. O que vai mudar um pouco enfim, os outros níveis, né? Os níveis intermediários, que aí a gente está um pouco atrás. A gente tem uma porcentagem maior de empresas que não estão, enfim, adequadas de forma alguma, ou apenas, enfim, só tem uma política no papel, assim, só tem algum ponto ou outro. Isso eu acho bem interessante, porque a GDPR, querendo ou não, tem pelo menos assim, 2 anos a mais de vigência do que a LGPD, né? E também mostra que essa conformidade integral é uma dificuldade no mundo todo, não é só no Brasil. Que a gente está falando, enfim, de Europa, e na Europa a gente só tem 20% das empresas assim, totalmente em conformidade. E aí, pensando aqui nos menores, eu acho que a NPD acertou muito quando trouxe um regulamento específico sobre agente de tratamento de pequeno porte, como eu mencionei. Porque a gente sabe que buscar essa estruturação de um programa de privacidade, esse compliance total e efetivo, custa, né? E aí custa pensando aqui em medidas jurídicas, medidas administrativas e também pensando em medidas de segurança da informação. Então, só para trazer alguns exemplos, né, do que esse regulamento flexibiliza e libera, enfim, empresas de menor porte. Por exemplo, a nomeação da figura do DPO, né, que é um ponto que não deixa de ser custoso. Acho que uma outra questão é de dar mais prazo para essas empresas responderem solicitações titulares, de flexibilizar, de permitir que essas empresas assim atuem para responder solicitações titulares na forma de organizações, de associações. O próprio mapeamento de atividades de tratamento de dados pessoais pode ser feito de forma simplificada. Então, de algum modo, vai facilitar um pouco a vida, adequar um pouco as regras, o que precisa ser feito para proteger dados pessoais, para o contexto específico de micro, pequenas empresas, startups, associações, entre outras atividades. Agora, trazendo um outro assunto, assim, um ponto de preocupação, é que a resolução não deixa de ser um pouco etérea em alguns sentidos. Porque ela vai falar o seguinte, olha, via de regra, essas regras flexibilizadas, elas se aplicam aí para todo esse segmento de empresas. Mas, se a empresa realizar tratamento de alto risco para os titulares, ou, enfim, tratar dados pessoais em larga escala, combinado com outros critérios específicos, aí não se aplica mais. Mas aí você me pergunta, né, Flora, o que é tratamento de... O que é larga escala? Larga escala é tratar 10 mil, dados de 10 mil pessoas, de 1 milhão, 10 milhões? Boa Como pergunta. que a gente ofere isso? E o que é, enfim, afetar significativamente de interesses de direitos fundamentais titulares? Né? Assim, até mesmo uma pessoa que é advogada acha isso um pouco etéreo. Então, a gente ainda vai precisar de um amadurecimento maior e outras orientações da NPD para bater o martelo e conseguir falar, olha, empresas tais se enquadram ou não se enquadram. Eu acho isso complicado, né? Porque a gente cria uma exceção, né, para esses setores, só que ainda assim com muita dúvida. E aí, só um ponto, assim, até para o segmento de vocês, um dos critérios específicos que tiraria a aplicabilidade dessa resolução é justamente o uso de tecnologias emergentes ou inovadoras e vigilância ao controle de zonas acessíveis
ao público, entre outras, tá? Então, assim, a gente acaba ficando um pouco na dúvida nessa zona cinzenta. Eu ia comentar justamente dessa parte específica, né? Então, tecnologia inovadora, tal, o que a gente... É outra coisa que eu também não tenho claro, né? O que a gente pode considerar como isso? Será que um tema que é bastante discutido, inclusive na Europa, você comentou que está acontecendo agora uma discussão sobre reconhecimento facial, é algo, além de ser um tratamento de dado biométrico, que é um dado sensível, ele também pode ser considerado uma tecnologia inovadora, então entraria nesse critério de exclusão. Tem um outro ponto também aqui que ele fala se você for montar um perfil de consumo, por exemplo, né, a pessoa também está excluída. A gente tem visto muito uso de videoanálise extrapolando o limite da segurança, né? Então, o varejista quer saber quem se interessa, qual o perfil de pessoa que se interessa por aquela gôndola específica, quanto tempo que ele fica olhando para aquela área. Então, isso está sendo bastante recorrente, né? Fazer essa análise mais com foco na inteligência do negócio do que na segurança, né? Isso daí também é uma tecnologia inovadora, a gente está traçando realmente o perfil, isso entraria nessa parte de exclusão. Então, realmente é uma coisa bem importante, né? A gente tratar de maneira diferenciada ali as pequenas e médias empresas, como a Gabi falou, não é uma jornada fácil, nem muito barata, às vezes de regra você ter a conformidade plena ali, né? Então tem que estar diferente, mas tem algumas coisas que deixam aí realmente essa dúvida. E outras coisas também que a gente pode pensar, né? A gente não tem a obrigatoriedade de nomear um DPO nas pequenas e médias empresas, mas a gente precisa ter um canal para atender todas ali as responsabilidades do DPO, né? Tem que atender, então, os pedidos do titular, apesar de prazo dobrado ali para essas empresas, tem que ter toda a responsabilidade do canal de comunicação, sem ter a obrigatoriedade do profissional, mas tem que atender aquelas premissas ali que na lei são ali imputadas ao profissional, né? Então, realmente flexibiliza, acho que é importante, mas ainda demanda atenção das pequenas e médias empresas, né? Então, não porque é uma pequena empresa que tá ok, tô livre, passei, posso seguir, né? Então... Não, eu só ia comentar que a gente fez uma pesquisa aqui abrangente sobre como que os diferentes países europeus, né, submetidos à vigência da GDPR, entende, por exemplo, o conceito de larga escala. E aí a gente chegou à conclusão que se não tem um consenso, isso mesmo dentro do bloco europeu, cada país entende de um jeito assim, completamente diferente. E aqui a gente está falando assim, de 50 mil a 50 milhões. Né? Então, só para dizer também que não é um problema exclusivo nosso, eu acho que pelo fato das legislações serem ainda muito novas, recentes, e o próprio tema, né? Assim, eu brinco, quando eu me formei na faculdade, gente, quem falava de privacidade de proteção de dados, assim, ninguém. Na verdade, isso começou a ser falado, tem uma disciplina para isso na faculdade de Direito de 3 anos para cá, antes não existia, né? Uhum. Então, enfim, é um caminho a passos curtos que a gente vai trilhar aí pela frente. E se a gente for aprofundar em cada uma dessas coisas, né, que você disse que são etéreas, a gente não sai disso mais, né? Porque aqui na própria resolução eles falam que o conceito de larga escala pode ser volume de dados, pode ser área geográfica, pode ser duração. Então, entre 50 e 50 mil pessoas, entre 50 e 50 mil quilômetros quadrados, que né, a gente chama de larga escala, é mais do que só a quantidade que a gente tem que considerar, né? E aí, acho que um outro ponto de zona cinzenta que é legal trazer aqui, e uma novidade dos últimos 6 meses, é que a gente teve o regulamento, né, sobre o processo fiscalizatório e sancionatório da NPD, trazendo assim, né, como que a NPD vai fiscalizar e sancionar, enfim, eventuais condutas que violem a lei, mas a gente não teve uma regulamentação sobre a dosimetria, ou seja, como ela vai calcular
por exemplo, a sanção de multa em casos de violação. E aí, assim, eu participei de algumas entrevistas, reuniões, enfim, alguns fóruns com membros da NPD, e eles falaram, olha, não, a gente tem um regulamento de fiscalização e sanção, mas a gente não tem como sancionar agora, pensando principalmente em multa pecuniária, porque faltaria segurança jurídica, porque a gente não entregou esse regulamento junto com a parte de dosimetria. Uhum. Então, a gente ainda está esperando, enfim, um posicionamento sobre como que eles pretendem fazer a dosimetria da pena, né, enfim, da sanção administrativa, para também ter isso de forma mais clara. Bacana. Bom, queria entender também, principalmente o Eric, né, que trabalha bastante no nosso mercado de segurança e tecnologia, quais são os principais verticais que deveriam estar, todos nós precisamos estar bastante atentos, né? Mas quais são os principais verticais que você enxerga aí no seu dia a dia? Ixi, essa é difícil, né? Porque, como você falou, acho que isso requer a atenção de todo mundo. Não sei, a gente pode voltar para essa discussão da área cinzenta, né? Então, quem que representa mais risco para o titular? É o primeiro que deveria começar a pensar nisso, né? As áreas que deveriam ser atacadas primeiro representam mais risco para o titular, né? E aí a gente entra na área cinzenta, né? O que é o risco significativo no que a lei diz, né? Aqui, inclusive, na resolução também tem um critério de exclusão, né? Que é o risco significativo. Então, acho que todas as verticais são afetadas, mas talvez aqui devesse ter mais preocupação, é que representa mais risco para o titular, mais risco de um dano significativo para o titular. Eu dei uma resposta super evasiva aí, mas... Vocês estão falando tão lindo assim, estão falando palavras assim, evasiva, etéreo, estou me sentindo uma aula de filosofia aqui, de literatura, tá lindo, gostei. Aí vem a pessoa da bagaceira aqui para traduzir para o nosso dia a dia, basicamente assim, se você tiver um hotel, ou você tem um cliente que tem um hotel, ele vai pegar os dados, né? Então vai pegar o nome, CPF, às vezes até gostos do cliente, etc. Aí ele vai armazenar esses dados em algum lugar. Se por acaso esses dados vazarem, aí ferrou. Aí vai chegar lá na Flora, vai pagar R$1 milhão para Flora, falar, gente, o que eu faço? Queria, mas... Em breve, tá, amor? Em breve, daqui a pouquinho você tá abrindo o seu escritório. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas, assim, tem a parte de hotéis, tem a parte de centros de distribuição também, que você acaba, assim, para fazer uma entrega. Então, eu vou fazer um exemplo bem, assim, do meu dia a dia. A minha vida agora virou, né? Mercado Livre, Amazon, tudo online, né? Fazer mercado online agora é vida. E aí sempre, todo dia, toda semana, chega lá uma embalagem com meu nome, meu telefone, meu CPF, meu endereço. E eu falei, gente, eu preciso avisar meu pai, porque ele deve jogar no lixo, os dados dele estão no lixo, e para quem quiser. Então, até esses pequenos detalhes do dia a dia, eu boto uma água, queimo, passo álcool, faço qualquer coisa para destruir essa informação. Imagina isso como a gente falou, né? Volume de dados. O que é muitos dados? Então, se você tem um cliente que é um centro de distribuição, ele provavelmente vai ter muitos dados. Se você tem um cliente, ou você é um cliente, né, um hospital, você vai ter muitos dados. Então, o problema principal não é só ter o dado, é como você vai lidar com ele, né? Qual que é... A gente falou na LGPD anterior da política. Então, você tem que ter uma política muito clara. Isso também parece muito abrangente. Muito o que é uma política clara. Então, você vai falar... precisa ter... Você me corrige, tá, Flora? Meio que quase como se fosse ali no papel mesmo. Fala, olha, os seus dados vão ser recolhidos, a gente vai armazenar por um tempo X... o objetivo de ter esses dados é para objetivo tal, fins tal. E aí o pessoal da segurança se lasca, né? Porque basicamente a gente trabalha com monitoramento. E aí, o Eric, eu jogo para você agora, bomba. Como é que a Genetec trabalha LGPD? Porque você olha e fala, pô, mas a Genetec trabalha basicamente com dados, né? Então, tipo, ela tem uma série de inteligências maravilhosas,
que você fica babando, incríveis e tal, só que, putz, aí gera um outro problema, né? Como é que a Genetec trabalha no LGPD? Tá, deixa eu só comentar um pouquinho antes de responder diretamente essa pergunta, que é, sem dúvida, o vazamento de que você comentou é um risco e seria uma violação, né? A violação de dados seria o vazamento, mas a violação da legislação pode ser muito além disso, né? Então, qualquer coisa que viole ali a lei, não necessariamente um vazamento de dados, ela está sujeita à sanção. Só para trazer um exemplo, não é daqui, é da Europa, mas está bem próximo do nosso contexto, né? Que uma cidade na Irlanda, a terceira maior cidade da Irlanda, ela foi penalizada, né, com multa de 110 mil euros e algumas determinações para que se parasse certos tipos de processamento por não atender, nenhum tipo de vazamento aconteceu, mas por não atender alguns requisitos da lei. Por exemplo, eles estavam utilizando 441 câmeras na cidade, e somente 44 câmeras tinham base legal, né? Então as outras não tinham uma base legal justificável ali para estarem sendo utilizadas. Não tinha base legal para uso de LPR, monitoramento de tráfego com câmeras de segurança, né? Então, algumas coisas foram apontadas e não houve nenhum tipo de vazamento de dados, né? Foram outros aspectos. Então, são pontos de atenção que a gente deve ter também, né? Na lei inteira, e não só no que pode ser protegido, o que pode ser vazado. Mas, sem dúvida, esse tem que ser um ponto de atenção também. Então, voltando para a sua pergunta agora, como que a gente trata isso, né? A Genetec é uma empresa global, a gente está em vários países do mundo, né? Então, a LGPD é um dos países que tem uma regulação de privacidade mais forte, mas a gente está na Europa também já, então a gente já ganhou a experiência, a gente já sofreu um pouquinho uns 2 anos antes do que é aqui, né? E a gente tem um dos nossos pilares ali em relação à segurança da informação, né? Então, em relação à preocupação de vazamento e qual que é a segurança da cadeia de suprimentos ali, a gente tenta manter uma rede de parceiros ali considerados confiáveis do ponto de vista de segurança cibernética. A gente usa frameworks de desenvolvimento seguro, a gente usa conceitos de privacidade desde da concepção do produto, né, da solução e do desenvolvimento, né, o Privacy by Design. A gente tem um time de privacidade, que é independente do time de segurança. A gente tem um time de segurança cibernética para a empresa e produto, né? Então a gente analisa código, faz varredura em bancos de dados de vulnerabilidades conhecidas, etc. Mas a gente tem um time de privacidade que trata a partir de produtos sob o aspecto de privacidade. Então, por exemplo, no nosso site, além da política de privacidade, que é algo que tem que ter de forma clara, etc., a gente tem o que a gente chama de Privacy Sheet para todos os módulos, todas as soluções que a gente tem. Então, cada produto ou serviço vai ter claramente quais dados são coletados, onde eles são armazenados, com quem isso é compartilhado, se é, né, o motivo. Então, você tem um Privacy Sheet para cada produto, cada módulo do nosso produto. É um exemplo. Além da gente ter, como eu falei, uma equipe de privacidade que fica espalhada pelo mundo. A gente tem um DPO global e a gente tem gestores de privacidades regionais aí nos países que a gente considera relevante ter em função da regulação local, para apoiar, inclusive, os integradores e usuários finais, né? Eu já tive diversas conversas com DPOs de usuários finais para ter esse tipo de aproximação ali, né, para montar até às vezes esse questionário que vai ser enviado para todos os fornecedores de solução e serviço, né? Então, de maneira mais resumida possível, então a gente tem essas equipes e esses cuidados e tem profissionais para ajudar, para apoiar em qualquer necessidade do ponto de vista de produto. Claro, a gente não está falando, a gente não faz serviço de adequação, a gente nem tem essa intenção, né? E isso também não dispensa o
aconselhamento jurídico em relação à empresa. A gente está falando do ponto de vista de produto, como que a gente pode ajudar o usuário a se manter em conformidade sem colocar ele em risco por estar utilizando uma ferramenta que pode prejudicar nesse sentido. Bom, temos uma pergunta aqui do Marcel. Bom dia a todos. Não peguei a parte 1. Então, se você não pegou a parte 1, você clica aqui em cima, que eu vou deixar um link. Eu não sei como fazer isso ainda, mas vou descobrir. Então, espero não ser repetitivo na questão. Como fica do POV do governo, que implanta sistemas de vídeo monitoramento público, que coletam vídeo, foto e dados de pessoas sem consentimento e autorização expressas, nas implantações e contratos de CFTV para setor público, algo deverá ser acrescido aos termos de referência ou em outros documentos referentes à LGPD? Obrigada, Marcel, pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta, enfim, interessantíssima, porque tanto a LGPD quanto a GDPR tiram do seu escopo aquelas atividades tratadas para fins de segurança pública, então, para fins de persecução penal também. A GDPR tem uma normativa específica para isso, que é a Diretiva 680/2016, e aqui a gente ainda não tem, a gente tem só o anteprojeto de lei, que nem projeto de lei virou ainda, que foi elaborado por uma comissão de juristas. Então, assim, pensando na perspectiva do Estado, né, do poder público, ainda não tem, assim, você tem regulamentações esparsas, leis esparsas, mas você não tem uma lei geral regulando esse tipo de tratamento, tá? Aqui no Brasil hoje. No meu entender, assim, é super necessário, mas a gente ainda não tem. Por outro lado, a própria LGPD traz a possibilidade do poder público fazer um relatório de impacto à proteção de dados pessoais para esse tipo de questão. Mas, enfim, é um ponto pequeno perto do total da regulamentação que ainda precisa ser feita. Mas, bom, né, acho que quando você fala aqui de uma empresa privada que presta assessoria para o poder público, tem que ter isso em mente, né? Que você não vai só aplicar, assim, para você incide a LGPD, mas pensando que no cenário geral, e só isso não vai ser suficiente, porque essa regulamentação ainda está pendente. Mas são todos os cuidados que um operador precisa tomar em relação ao oferecimento do serviço. Não sei se o Eric tem alguma posição, enfim, divergente, mas tem que se preocupar em seguir, como agente privado, tem que se preocupar em seguir a LGPD do começo ao fim. Só trazendo um exemplo prático, caso real, próximo da gente aqui, e talvez depois eu possa comentar também, é que acho que 1 ano, 2 anos atrás, houve uma licitação pública para o metrô de São Paulo, SME3, e eles tinham dentro do escopo reconhecimento facial, né? Eu estava dizendo só que era reconhecimento facial de maneira bem simples, sem muitos detalhes. E aí tem uma ação pública que inclusive foi decidida esse ano, entrada com recurso agora, acho que no mês passado, e o recurso foi negado, está bem recente, e é que eles foram impedidos de executar a atividade de reconhecimento facial. Então, houve a licitação pública do metrô, era uma aplicação, a gente pode entender, para segurança pública, né, um ambiente público, etc., mas essa ação pública, que foi acatada, determinou ali que não fosse executada nenhuma tecnologia de reconhecimento facial por falta de detalhes no edital, né? Então, eles não tinham critérios, condições e propósito para esse tipo de tratamento, né? Então, como a Flora falou, pode comentar, Flora, por favor. Não, acho que esse caso, ele é um caso paradigmático. Antes mesmo da LGPD, enfim, a gente já estava discutindo isso relacionado a direito do consumidor. Mas aqui a gente tem um exemplo, enfim, o reconhecimento facial não seria usado necessariamente para fins de segurança pública, seria utilizado para fins de marketing privados. E aqui, nesse caso, no contexto de uma concessão,
né, de serviço público, aí incidiria a LGPD, enfim, uma situação como essa, de começo a fim, né? Porque a gente não estaria falando de uma atividade de segurança pública. A gente tem dois casos parecidos aqui, né? A gente tem o da linha 4, a da linha 4 amarela, que é para fins de publicidade, se eu não me engano, né, para verificar a reação das pessoas em relação a uma propaganda. E tem esse caso foi que é da linha 1, 2 e 3 do metrô, que foi uma licitação com objetivo de segurança, né? Então, milhares de câmeras, storage, etc., um projeto de segurança em geral, e tinha como parte do escopo desse projeto o reconhecimento facial. Realmente, pode ser que a aplicação fosse qualquer outra, porque justamente não estava claro dentro do edital, né? Faltou o propósito, né? O propósito desse reconhecimento não estava especificado, e não foi impedido a aquisição e implantação, porque o edital aconteceu, foi adjudicado, a empresa que ganhou, levou, etc. Mas eles estão, nesse momento, impedidos de executar a ferramenta. Eles não podem executar, apesar de terem lá, não podem usar reconhecimento facial nas linhas 1, 2 e 3. Imagina. O que eu comentei foi em relação à linha 4, o Eric, peço até desculpa, mas, enfim, acho que aqui a gente consegue ver o quanto uma mesma tecnologia pode ser usada, enfim, no mesmo contexto, enfim, a gente está falando, né, de metrô, mas para diferentes escopos, finalidades e diferente, enfim, também com diferentes consequências legais. Então, basicamente, o que o Marcel deveria se preocupar é, se eu for atender um cliente nessas circunstâncias, é bom eu elaborar um documento extra, bem detalhado, vamos pecar pelo excesso, olha, para que eu vou botar esse sistema, né? Então, eu entendi isso, assim, eu leiga entendi isso, vamos... Na minha opinião, eu acho que tem que ser levado em consideração e tem que ser previsto no momento do projeto, né, para que isso saia no edital. Independente de ter realmente essa exclusão, né, não se aplica a projetos de segurança pública ou finalidade de segurança pública, mas, enfim, minha opinião é que a gente pode colocar, acho que não, como você falou, Gabi, peca pelo excesso, porque a gente tem exemplos práticos aqui de coisas muito próximas da gente para não abrir brecha, né? Tipo... Uma recomendação que eu daria, assim, de antemão é elaborar o relatório de impacto, porque isso já está respaldado pela LGPD, ainda que nos casos de segurança pública, e é um modo de você conseguir avaliar de forma concreta o quanto aquele produto, aquele serviço pode trazer de risco perante a população de modo geral, né, que usa aquele serviço. E a partir disso também pensar nas medidas de mitigação, se faz sentido adotar aquele serviço ou não. O que é esse relatório de impacto, Flora? Explica para a gente. É um documento previsto pela LGPD, ela se baseia muito no DPIA europeu, e esse documento ele tem, enfim, algumas finalidades. Primeira, vamos colocar aqui justamente de ser um instrumento para auxiliar enfim, quando você começa a pensar um projeto em termos de risco. Então, você está lá, olha, eu quero adotar umas ferramentas de reconhecimento facial em determinada área e tal. Aí você estrutura esse documento, colocando todas as informações que você tem e pensando nos riscos potenciais aos titulares de dados que vão ter seus dados tratados por essa ferramenta, né? E aí pensando também em probabilidade, impacto, num léxico bastante de riscos, e a partir disso conseguir pensar em como você mitiga esses riscos, ou seja, como você transforma aquele serviço, aquele produto para ser menos potencialmente lesivo àquelas pessoas. E aí, por exemplo, no caso de vazamento ou, enfim, qualquer outro problema que aconteça. E eu acho que um outro ponto também que serve como uma medida de accountability, de você provar, caso alguém te pergunte, que você tomou todas as medidas necessárias quando você formulou, enfim, aquela atividade, quando você concebeu aquela atividade, para evitar que problemas ocorram com o titular
para o titular, enfim, lesivos aos direitos e liberdades do titular, depois dela entrar em funcionamento. Então, se a NPD, e isso é uma coisa que a gente tem visto muito aqui, a gente tem auxiliado muitos clientes nesse ponto, a NPD pergunta, você fez relatório de impacto? Principalmente em procedimentos de fiscalização. Né? E aí o cliente não fez, aí corre para fazer, ou já tinha feito, né? E aí já consegue mostrar esse documento e falar aqui, olha, eu me preocupei. Se aconteceu um incidente, foi por motivos alheios à minha vontade, porque eu fiz de tudo para que não acontecesse. Entendi. Eu duvido que que todo mundo que está escutando aqui já tem um relatório de impacto, uma política muito bem definida, um negócio todo. É até por isso que a gente está fazendo o LGPD parte 2. Meus amores, eu vou ter que encerrar o nosso talk, porque estouramos o tempo novamente. Mas, o Eric, você queria complementar? Só em cima da última fala da Flora, eu acho que isso entra também na questão do artigo 52, que você tem os atenuantes ali, né? Fala, se você tem uma boa política de governança, boa política de segurança da informação, ter o relatório de impacto também entraria nessa questão de boas práticas, né? Para, em caso de uma sanção, isso ser levado em consideração a seu favor, né? Bom, eu vou dar os últimos 30 segundos, que a gente brinca, né? Que é vende seu peixe, é os 5 minutos de fama. Antes de eu partir para o final mesmo, para os finalmente, eu só queria falar um ponto. Toda vez a gente faz uma reunião de alinhamento antes do evento, e essa reunião é riquíssima, porque aí a gente consegue falar, fofocar bastante sobre o assunto, sem filtros, é maravilhoso. E uma coisa que o Eric me falou sobre a Genetec, então eu complementando aquela pergunta que eu fiz, né? O que a Genetec faz em relação à LGPD na prática? Bom, tem muitas plataformas concorrentes da Genetec no mercado, às vezes nacionais, às vezes mais baratas. Beleza, maravilhoso. Às vezes seu cliente não tem o budget, só que ele tem casos dentro de casa que ele sabe que esses caras perderam a concorrência por não terem esse respaldo de LGPD. Então, como o Eric falou, eles têm um time que vai auxiliar nessa parte de privacidade, então vai auxiliar como você vai tratar os dados que a ferramenta vai te auxiliar, enfim. Então, é bom você se preocupar, você que trabalha bastante com esse meio aí de software, VMS, integração de sistemas, porque pode ser que você esteja com um fabricante aí que não tem esse respaldo, e a Genetec a gente garante que tem todo esse respaldo, até por isso que a gente está fazendo esse LGPD parte 2. Bom, finalizando aqui, eu vou dar 1 minuto para cada um, para fazer os 5 minutos de fama. E se vocês quiserem também resumir alguns casos, aí Flora, acho que a gente esqueceu de falar os casos que têm vindo bastante para o escritório, né, daqueles vazamentos enormes de dados, se você quiser comentar. Roda a vinheta, então, 5 minutos de fama. Mentira, não tem vinheta. Podem falar com vocês. Vou falar rapidinho aqui, então. Primeiro, agradecer o convite, Gabi, o Eric, enfim. O primeiro foi muito bom e eu ouso dizer que o segundo foi melhor ainda. Bom, no escritório a gente trabalhou em cerca de 300 projetos de adequação, né? Então, assim, muitas e muitas e muitas empresas passaram por nossa assessoria. E agora, né, passado esses primeiros anos, a gente tem focado a nossa atuação em como manter esses programas de privacidade. Então, como eu disse, né, em como elaborar relatórios de impacto, auxiliar, elaborar Legitimate Interest Assessments, que é o famoso LIA. Além disso, avaliações de maturidade, porque não é que você faz o programa de adequação no determinado momento e depois, pronto, você está adequado, você está em compliance, né? Você tem que continuar sempre avaliando a tua adequação, a tua conformidade. A gente tem auxiliado diversos clientes nesse sentido. Muitas consultas, né, sobre os temas mais diversos possíveis, e a gente tem uma área específica no escritório, né, nosso contencioso digital, que tem atuado de forma muito forte perante a NPD em casos
muitas vezes relacionados a incidentes de segurança, que aqui pode ser desde mandei o e-mail errado com arquivos para um outro destinatário, até de fato, enfim, grandes vazamentos de dados. E o nosso time, eu faço parte do time de consultivo digital, a gente tem toda uma metodologia focada para endereçar esse tipo de questão, enfim, a gente faz score dos riscos, a partir disso a gente fala se é necessário notificar titular, notificar NPD, o que precisa ser feito. E eu acho que hoje é o tipo de trabalho que tem consumido bastante o nosso tempo por aqui. E claro, assim, quando a gente pensa, por exemplo, em indústria, né, que é um tipo de setor que a gente atende bastante, que não tem muitas vezes contato direto com o titular, mas que trata dados de saúde de vários funcionários. A gente tem feito todo um estudo assim, de como estruturar a área, por exemplo, de segurança do trabalho, pensando no tratamento, enfim, no tratamento seguro dos dados dos funcionários. Só para dar um exemplo aqui, focado um pouco na realidade de vocês, aí entra uma parte consultiva bastante específica. É isso. Mais uma vez, obrigada, gente. Muito obrigada, Flora. Gente, eu também só agradecer, eu também gostei bastante de novo, sempre muito bom. E é isso, agradeço. Se alguém precisar, como eu falei, a gente tem visto a demanda por esses privacy assessments e cybersecurity assessments aumentando. A gente tem um time que vai conseguir ajudar, vai conseguir responder, então se tiverem qualquer demanda ou necessidade nesse sentido, contem conosco. Se quiserem também aprofundar um pouco mais do que a gente discutiu ou qualquer outro tema não discutido aqui, podem me procurar. Meu LinkedIn é o Eric Melo. Não, vocês vão gostar muito o Erics, então vai ser fácil de me encontrar por lá. Então é isso, fica à disposição e obrigado de novo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma delícia passar essa manhã com vocês. E muito obrigada pela audiência, para quem assistiu, para quem participou. E espero vocês no próximo MedSeg Talk. Esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. E é isso. Então, gente, um grande beijo para vocês e até a próxima.